meu povo! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Carol. Eu sou o João e estamos começando mais um Imercast! Imercast. Carol, mais um episódio. Estamos aqui novamente. E numa posição um pouquinho diferente, hein? Ai, sabia que você ia falar isso. Agora a gente trocou de lado. Olha aí, ó. Eu tava querendo me esconder. Pra quem assiste, né, o Imercast, sabe que eu fico do lado direito. Muito bom. Eu fico no lado... É porque eu tenho que... gente, eu sou péssima com o lado direito e esquerdo. Então eu ficava do lado direito. Agora eu estou do lado esquerdo. E eu tô aqui no direito. Muito legal. Saindo da zona de conforto. Exato. De conforto. De conforto, é. Quem assistiu o episódio do Luiz e da Thay vai entender. É verdade, é verdade. E hoje nós estamos com mais um episódio com o nosso quadro Conhecendo a Liderança. E estamos com mais um casal maravilhoso. Um casal muito precioso que tá aqui com a gente, que é quem? Luiz e... Nossa. Luiz e Thay. Meu Deus. Luiz e Sui. Luizão e Sui. Ah, não. Luiz, né? Luizão, tá. Vamos, Luizão, pode ser. É porque todo mundo do Imersão conhece o Luizão. É verdade. Mas eu te chamo de Luiz, né? Luiz Felipe, às vezes. Luizão. Depende. Ah, isso é todo fora da curva. Deixa, o nome do irmão é Luiz Felipe. Luizão é o apelido. É que nem o João Vitor, enfim, tem tantas coisas. Tá tudo certo. Sejam muito bem-vindos à mesa do Imercast. É uma mesa realmente pra gente partilhar das coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Verdade. As coisas que o Senhor tem feito através das nossas vidas e estender isso pra galera que tá nos ouvindo, nos assistindo. E é um prazer ter vocês aqui, que é a nova liderança aí, né, do Imersão. Eita! É verdade. Foi, verdade. 2024 já começou assim, com tudo, né? É Deus realmente tirando a gente da zona de conforto. Então foi certo essa movimentação. Viu, ó? É profético. É profético. Um ato profético. Vamos essa noite começar a que tá caminhar, acontecendo. gente. Diga Olha, aleluia. Deus tá chamando a gente pra sair da zona de conforto. É verdade. E pra começar conhecendo um pouquinho mais de vocês, a gente vai começar o nosso quadro Imerfest, que é o quê? É o melhor quadro do Brasil. Realmente. O melhor quadro. Não, de verdade. E o mais rápido. E o mais rápido, porque é Imerfest. O mais rápido. Leva 30 minutos, mas tá certo. É o quadro rápido. É metade do programa. Mas olha, eu vou te falar bem a verdade. Eu tava percebendo, esse quadro tem sido muito legal, porque a gente consegue conhecer coisas que talvez a gente não falaria durante quando vocês começam a falar um pouquinho de vocês. E isso, as perguntas trazem isso. A gente conhecer um pouquinho mais de uma maneira rápida. Não tão rápida, mas muito legal. Muito legal mesmo. Divertida, né? Divertido. Então vamos começar esse quadro, né? Pra conhecer um pouquinho de vocês. Com a primeira pergunta, que é o quê? Luizão. Ai. Quem é você em uma frase? Cara, um pecador alcançado pela graça. Caraca! Olha! Meu Nossa, Deus, mas já só- começa... Meu Deus, já tô rodando no manto aqui, ó. A gente tá falando com um raiz aqui, né, raiz. hoje. Vocês vão saber um pouco Pentecostal. mais. Diga aleluia. Eita, é rajada de O glória. povo do aleluia tá aí? O povo do glória a Deus tá aí? Pior que é bem assim. Aleluia. E você, Sui? Uma frase que te define. Eu acho que uma frase é difícil. Eu acho que uma palavra é improvável. Meu Deus. Objetiva e veio lá fundo, né? E foi aqui, ó. Pá! Improvável. Isso faz sentido, né? Na sua história, né? Faz. Gente, aguardem. Aguardem os próximos minutos. É verdade. Vamos lá, próxima pergunta. O que Jesus representa pra você, Luizão? Cara, eu vou seguir meu amigo Lucas. É um pouco meio clichê, mas eu acho que Jesus representa tudo, assim. Tudo. Tudo é uma esperança, né? Quando eu falei de um pecador alcançado pela graça, é justamente isso, né? É que Jesus se revelou a minha esperança, assim. Porque às vezes parecia que tava meio tudo perdido, tudo acabado, e Jesus me encontrou e, cara, ele é a minha esperança. Isso foi muito bom mesmo. Que lindo. Não ficou só no tudo. É. Viu? Jesus é tudo e muito mais. E você, Sui? Eu acho que
se resume a um resgate para uma nova vida, sim. Meu Deus, um resgatador. Que lindo. Nossa, gente. Assim, Ela é muito profunda. ela vem assim, uma frase... Ela tá faz falando ó. aqui, tá assim, ó. Calma. Nossa. Calma, daqui a pouco vem as piadas ruins. Não fala de piada ruim, não, que a gente é ótimo nisso. Meu Deus. Sui, qual é o seu maior sonho? Eu acho que do que eu nunca sonhei, mas foi um sonho de Deus, eu já tô vivendo, que é o casamento. E eu acredito que um sonho, assim, agora uma meta seria viajar, conhecer culturas, comer pizza na Itália. Ai, compartilho Nossa, muito desse sonho. Demais, né? Compartilho muito. Aquelas pizzas, né? Não é um pedaço de pizza. Não. É a pizza. A pizza, da origem, né? Nossa, essa Isso. parte gastronômica me chama muita atenção. Eu Gelato. também, João. Eu também. Confesso. Eu já fiz Gelato. uma viagem gastronômica. Ah, verdade. Enfim, né? E você, Luizão? Então, a Sui roubou um pouco a minha frase. Mas vocês são um só, gente. É, Tá isso tudo aí. certo. Mas eu acho que o maior sonho que eu tinha, eu já tô vivendo, né? Que é construir uma família. Então, o primeiro passo já dei, né? Pra quem não sabe, a gente casou recentemente, então a gente fez... Ô, Glória! Aleluia! A gente Eita. fez 8 meses de casado agora, essa Gente, semana. já 8 meses. 8 meses. Meu Deus Muito do rápido. céu! Tô chocada. E então o primeiro passo foi esse. Agora o segundo passo é ter o filho, né? Então, Ô, Glória. acho que é o meu maior sonho no momento é esse. A gente vai dar tempo ao tempo, né? Sim, claro. Mas é esse. Eu acho que ter um filho, pra mim, hoje é o meu maior sonho. Meu que Deus. legal, Luizão. Esse sonho é incrível, lindo. meu Deus. E qual é o seu livro favorito? Luizão, pode começar. Cara, Romanos. Ai, Romanos. Romanos, Gosto muito de Romanos porque fala muito sobre justificação. Então, Uhum. é uma coisa que eu já falei no começo ali, então é uma coisa Sim. que me pega bastante. Então, Romanos, pra mim, é um baita livro. Um baita livro mesmo. Sim. E você, Compartilho. Sui? Eu gosto de Isaías, que me ajudou muito no sentido da conversão sobre medo, coragem, Uhum. força. Uhum. Acredito que Isaías. Ótimo também. Todos os livros da Bíblia são maravilhosos, Sim, né? Mas sim. cada um tem uma característica muito específica. Eu acho que vai muito disso que o Luizão falou, né? Bate também uma identificação com o Exatamente. livro, Sim. né? Então, acabo que o Senhor fez isso na minha vida, o Senhor faz isso através de mim, então, esse Sim. livro, eu sempre vou estar retomando, eu sempre vou estar voltando para aquele livro, E né? a forma como Deus se revela também, né? Até a gente tava conversando isso essa semana com os amigos, né? Que às vezes tu tá lendo uma passagem, tu tá lendo algum capítulo ali, e tu tá sempre relendo aquilo ali e parece que, tá, beleza, tá ali. Aham. Mas às vezes Deus fala contigo diferente sobre aquilo ali e acaba sendo muito profundo, né? E Romanos tem um pouco disso Sim. por causa da minha história, né? Então, acho que isso que me marcou e por isso que eu me identifico tanto com Romanos, né? Aham. É exatamente isso. Muito, Que muito legal, lindo. gente. E, Sui, uma pessoa que você tem como referência? Essa é bem difícil, né? São Porque são muitas as mulheres que convivem comigo, né? São referências em cada área diferente. Aham. Mas eu imagino que já indo pra história, né? Acredito que a Nai tenha sido uma referência antes e tem sido agora também. Ai, a Nai. Gente, vocês sabem, né? Quem ouviu aqui, o Andrei e Nai são líderes também do Imersão e são preciosos. Maravilhosos. Coração gigantesco. E continuando, Luizão. Minha referência. Gente, difícil. Essa pergunta realmente... Mas eu vou dizer uma pessoa também que já esteve aqui, que é um amigo de longa data, que a gente cresceu junto, né? Por toda a história dele, por conhecer. Acredito que o Ederson é uma grande referência para mim, né? De tudo que eu conheci dele, tudo que ele vive hoje, tudo que ele, né, conquistou, tudo que ele tá demonstrando, assim, ele é uma grande referência para mim. E além disso, é um grande amigo, né? Aham. Então, Não, a história de vocês, da amizade de vocês Sim. é muito É linda. incrível. é demais. Muito Ele lindo. só queria abrir um negócio aqui, né? Eu sei que ele é um otário. Pode abrir. Eu sei que ele é um otário, mas é uma piada interna, Eu tá? tava estranhando tanto amor assim sem vontade. Meu Deus, como assim, né? Mas é Essa assim que se rasgação de revela. seda, assim. Ué. Tá meio estranho, né? Um beijo pra Mari, pro Ed, meus compadres. Meus compadres. Lindos! Tim, te amo. Só pra deixar registrado. Vamos lá, próximo. Pelo que você é grata, Sui?
Agora tudo mesmo, mas eu acredito que o que mais faz sentido pra mim hoje é o casamento, assim, que ressignificou o resto de todo o resto, assim, Do resto. do resto. Uau, que legal. Peraí. Luizão, pelo que Deixa eu você é pensar. grato. Gente, eu vou seguir a Sui, né? Sou grato por tudo, assim. Acho que esse ano que passou, Deus ensinou muito pra gente sobre gratidão, né, amor? Cara, tudo, né? Desde o casamento, antes do casamento, Deus já vinha apontando e fazendo várias coisas, e isso fez com que a gente hoje se tornasse, né, uma pessoa muito mais grata. Não só pelas coisas que ele fez, mas pelas coisas que também deixou de fazer. Né? E isso ensinou bastante a gente sobre gratidão. Então, cara, é por tudo mesmo. Né? É uma coisa... Uau, que legal. Sou grato por tudo. Sui, um hobby. Ver série. Ver série. Eu amo. Algum estilo, assim? Algum específico? Olha, a gente vai de 0 a 100. Facilmente. É mesmo? Vai gente de é bem polícia. De polícia, De meu irmão. Policial, A presidiar. A gente vai de que prende a que tá preso, meu irmão. Pior que... E tem. Realmente foi isso. A gente tava assistindo uma série policial e agora a gente tava assistindo uma série sobre Prison prisioneiros. Break. Exatamente. É ela? É, Ó, a melhor série da vida. muito legal. Foi a primeira De série que eu média. Não, assisti. e o mais Não, melhor engraçado... série tá- Opa. Vai começar uma briga aqui. Não, vamos. O mais engraçado é que todos os personagens da série policial que a gente assistia estavam participando do Prison Break. E, Só que tipo, tá tudo preso. todo mundo preso. Do outro lado da... Tu vê só. Que bom. A confusão na mente, né? Tipo, mas o cara não era policial, o que ele tá fazendo? Exatamente. Esse cara não era bom, agora ele tá ali. Como assim? Por que ele tá ali agora, É, tadinho? do nada. E você, Luizão, algum hobby? Cara, como, né, um bom criciumense, acompanhar o Tigre. Eu não vou nem falar sobre isso, porque ele empatou com o Atlético Mineiro. Muito bom, um baita resultado fora de casa. Eu sou atleticana. Nossa, agora eu me senti no comentário de futebol agora. Meu Tipo Deus, assim, eu fiquei chocada com isso, porque eu achei que o Galo ia arrasar com o Criciúma. Mas esqueceram do mais importante, né? É o Tigre. Ai, meu Deus do Viu? céu, vamos Galo ver o contra- próximo. Galo contra Tigre. Tigre, né? Ó. Boa, João. Boa. Tu não é nada, João. O próximo. Oxi. Não, tu não é nada de time. Eu sou sim. Você é o quê? Sou colorado. Glória dos esportes nacional ou internacional. Vamos voltar Claro, aqui. gaúcho, podia ter escolhido coisa melhor? Meu Podia. Jesus. Tem colorada também? Ficou no vácuo. Ok. Vamos voltando aqui pro Imerfest. Um medo, Luizão. Gente, uma coisa muito terrível. Ai, Jesus. Vocês não vão acreditar. É muito perigoso. Eu tenho medo de sapo. Olha, Eu tô rindo de... é um medo que eu compartilho. Ah, não, João, sério. Compartilho do medo ali. Não é, na verdade, não é um medo, é um pavor. Meu, assim, realmente é um pavor, assim. algo sério. É algo que me... Você já viu ele vivendo esse Eu momento não de vi medo? o pior dia, mas conheço a história. A história... Eu quero... Pelo amor Não. de Deus, Não, conta a pior compartilha essa história. Eu preciso saber dessa história. Um belo dia. Era uma vez. Era uma vez, um dia chuvoso. Eu e meu amigo Ederson. Ai, meu Deus. Estávamos... A gente ia sair de carro, e, enfim, eu parei em casa. E daí, na hora que eu fui descer, eu pisei num negócio meio mole. Daí eu achei que, sei lá, poderia ser qualquer outra coisa. E daí, de repente, aquele negócio começou a sair pulando, assim. E, cara, aquilo ali me deixou branco. Traumatizado. Não, traumatizado. A hora que eu fui lá em casa pegar o negócio, a hora que cheguei em casa branco, minha mãe perguntou o que tinha acontecido. Né? Achou que eu tinha sido assaltado, que eles tinham... sei lá. Porque eu realmente... Indo com Padre. respeito. Eu tô indo com muito respeito, Luizão. Eu não tive uma reação. Eu cheguei em casa assim, ó, sem falar nada e, tipo, sem saber o que fazer. E daí a minha mãe começou a falar comigo. Meu Deus, o que aconteceu contigo? Tu tá bem? Tu tá precisando de alguma coisa? Me fala. Eu não conseguia falar. E daí, de repente, eu só falei assim... Eu pisei num... Muito bom. Eu imagino a cara. Não, a cara...
ela pegou, ela me deu um tapão. Ela falou assim, ó, ô guri, vê se tu cresce. Mas Muito assim, bom, gente, então. trauma, a gente não tem algo pra definir assim, Não. eu quero ter esse trauma ou eu não quero ter esse trauma. Não tem como. Não, terrível. Então, tipo assim, esse foi o pior, acho que, momento que eu tive com um sapo, assim, né? Mas o medo já vem Obrigada, desde Deus, por criança. esse momento. Obrigado pelo medo. Obrigada. Em homenagem a esse trauma, a gente trouxe aqui Nossa, Mas eu misericórdia. compartilho disso, eu tenho medo de galinha. Tipo, tu vai comer um polenta com galinha. Não, é quase isso. Mas eu não... Por isso que eu tenho resistência a comer Hoje é frango. empadão. É de quê? Frango? Muito bom. Gente, Eu tô passando mal, sério. a gente tava falando de Roma agora. Não é da comida, mas da galinha em si, assim, o bico, a pena, o jeito dela. É porque eles dizem que a galinha é parente mais próximo do dinossauro. Acho que deve ser. Gente, peraí, tá levando um rumo meio estranho esse papo. Esse é o episódio das piadas ruins das coisas. Não, Mas olha. um dia eu conto o porquê do medo da galinha. Mas vamos lá. Peraí, a Sui falou, até A gente pulou. Precisa, depois precisa depois do sapo e da galinha. Não, olha. Vai, fala, Ai, Sui, o medo. Um medo. Eu tenho medo de aranha, acho ela bem horripilante. E... Horripilante. Derruba a história com a aranha, pisou na aranha e jogou branca em casa. Sim, eu tava deitada um dia, tipo, na área, assim, pegando um ventinho com uma amiga. E quando eu fui me virar, vem, tipo assim, ó, ela aqui na minha cara. Uma Ai, aranha credo. gigante. Ai. Gigante não. Da Aquela onde ela feia, tava. uma aranha Desse tamanho, Da gente. onde ela... Era desse tamanho. Desse Não. tamanho. Da onde eu tava, de cara pra mim, tava muito... gigante. Daí, depois disso, eu fiquei com muito medo. Viu, gente? Trauma não, a gente não pode definir um trauma. Exatamente. Acontece. Acontece. A gente... Mas hoje eu deitado aqui. aprendi a ver o lado bom da aranha, que é comer cupim, né, amor? Ó. Olha! Eu mato meu medo pra ela matar os cupins, entendeu? E os bichinhos? Entendi. Vamos ressignificar o teu A mulher medo. casada com os Não, móveis. obrigado. A mulher casada com os móveis, ela dá um valor aos móveis. Ela dá. fala assim, ó, não, Não, uma aranha eu pra vou comer criar. um pouquinho ali, meus móveis de madeira. Inclusive, decorativo. tô procriando aranha. Embaixo ali da madeira. Fica à vontade aí, ó, mas não deixa o cupim, a minha madeira não. Ótimo, gente. E, gente, pra gente encerrar o Imerfest, Luizão, qual o melhor conselho que você já recebeu? Cara, isso não foi um conselho diretamente pra mim, mas foi numa pregação que eu ouvi uma vez e foi muito pontual por um tempo e depois eu apliquei muito aquilo ali na minha vida. Acho que o pastor Luiz Hermínio estava pregando, enfim, e aí ele falou, né, que não importa, né, o que aconteceu, né, ou quem tem razão, importa é o que precisa ser feito para reparar aquela situação. Isso foi uma coisa que me marcou bastante e eu apliquei bastante isso na minha vida e até hoje eu aplico também, né? Justamente para situações que às vezes a gente acha que tem uma razão, que a gente está certo sobre algo, né? Mas não importa, né, aquilo ali. Importa é que a situação seja resolvida, né? A situação seja amenizada e tudo se resolva, né? Então isso é uma coisa que me pegou Nossa. bastante, assim. Meu Deus, muito precioso isso. Uau. E E- você, Sui? Um conselho, eu acho que guardar o coração. Uau. Olha, esse conselho é precioso, viu? É. Segunda vez que a gente ouve esse conselho aqui. Aham. E é muito importante. Acho que não somente, eu ia falar nesse século, sei lá, tudo assim, a gente sempre tem que guardar, né? Não é à toa que foi escrito há 1000 anos, muitos anos atrás. Exatamente. Mas eu acho que especificamente nesse tempo que nós estamos vivendo, como é importante guardar o coração, Sim. né? E o coração ali, as emoções, os pensamentos, porque facilmente eles estão... a gente está dando muito poder para eles, né? Verdade. Ao invés de dar o poder e o controle para aquele que sabe cuidar do Sim. nosso coração, né? Sim. Que sabe conduzir a nossa vida. Verdade. Meu Deus. Isso tem bastante a ver com a nossa história também, né? Essa Também. questão do guardar o coração.
É spoiler. Ai, meu Deus! Eita, pera aí que a gente já vai chegar aí. Já vamos, já Parou um terminou minutinho. aqui, né? Nosso Summerfest acaba aqui. Terminou. Tadadana. Solta aí o som. Não tem. Solta a vinheta. Não, solta. Não tem, não. Gente, agora a gente gosta de saber um pouquinho mais de vocês individualmente. Vamos começar pela Sui, pode ser? Nossa, ela te fuzilou Ela fula, pelos tipo assim, ó, olhos. com a Luizão. Um pra você. Luizão, me conta um pouquinho de você, assim, no sentido... Quando é que você teve o seu encontro com Jesus? Você é cristão de berço? Não foi? Teve um encontro? Enfim, me conta um pouquinho dessa tua história. Então, costumo dizer que eu nasci na igreja, assim. Eu fui criado embaixo do banco da igreja. Bah. Assembleiano raiz. Eita! É por isso, gente. É fogo puro aqui, ó. Então, realmente, desde criança, assim, eu sempre estava envolvido na igreja. Minha mãe cuidava das criancinhas na igreja, do Ministério Infantil, né? E então, estava sempre ali. Eu decidi, né? Eu digo que eu fui encontrado por Jesus quando eu tinha, acho que uns 10 anos, 9 anos. Que uma vez, numa reunião de crianças, assim, acho que era um culto em comemoração ao Dia das Crianças. Uhum. E aí, eu lembro que foi pregado e foi falado sobre a criança... apesar de ter nascido de pais evangélicos, que ela deveria, né, aceitar a Jesus, né? Que ela deveria querer Jesus, né? Não só porque ela nasceu na igreja, que ela... Então, isso fez dentro de mim despertar alguma coisa. Uau, e você lembra disso? Sim, eu lembro Meu que Deus. eu tinha... Até foi interessante. Eu tive uma experiência que daí eu falei pra professora, eu quero aceitar Jesus. Eu era bem pequenininha. Daí a professora disse, mas tu já é crente. E não deixou. E daí, mas eu digo assim, não, mas eu quero. E daí eu fechei meu olho e eu disse, Jesus, eu entrego a minha vida pra ti. E aquilo ali foi a minha conversão, assim. Meu Olha Deus, só, que legal. Foi muito legal isso. Eu tava lembrando disso essa semana, assim. Mas então, esse foi o meu primeiro contato, assim, digamos assim. Aí depois eu cresci na igreja, né? Passei minha adolescência. Aí com meus 17, 18 anos eu dei uma balançada, acabei saindo um pouquinho da igreja, né? Apesar de ter nascido ali, tinha coisas que às vezes, né, me chamaram mais atenção, eu acabei indo e me arrependo por isso, né? Me arrependo de ter saído, mas consegui, com a graça de Deus, retornar. Amém. Né? E daí, desde o momento que eu retornei, foi uma série de mudanças, assim. Né? Eu mudei a igreja que eu tava, depois eu fui para outra igreja, fui indo, né, mudando, até chegar hoje aqui na aba, ser adotado aqui pelo Fabiano. Ah. Mas foi isso, assim, a minha trajetória cristã, né? Então, vivi bastante coisa e sou muito grato por hoje poder tá vivendo, né, o que eu tô vivendo. Certamente é a graça de Deus, né? É aquilo que eu falei, é a justificação. Porque, cara, eu olho pra minha vida, eu não tinha nada e hoje eu também não tenho nada para oferecer para Deus, né? E realmente Ele me amou, Ele me encontrou. Então, isso que faz, né, eu ser muito grato por isso, né? Por tudo que eu tô vivendo, por tudo que eu passei, né? Até as coisas que não foram boas, né, acabam fazendo parte da gente... Sim, com certeza. da sentir- construção ali. Isso. Então, sou muito grato por isso. E um pouco da minha trajetória, assim, bem rapidamente, é isso, né? Ai, que legal, Luizão, saber disso. E você, Sui? Então, a minha família era da igreja católica, né? Dos dois lados, tanto mãe quanto pai. Então, eu cresci nesse meio, aquele católico relaxado, assim. Não praticante. Não praticante, né? E aí, tive alguns problemas com a paternidade. A minha família era bem desestruturada, assim, desde as minhas tias. Então, foi um período mais complicado, assim, até que surgiu uma complicação com meu pai em relação a caráter, a separação, enfim, coisas nesse sentido. E aí, eu tive um relacionamento também, de 3 anos, bem novinha. Então, conheci essa parte do mundo, assim, e depois descobri, né, que... Enfim, no namoro mesmo já comecei as minhas próprias... Os meus próprios sofrimentos, assim, traumas em relação à traição, tudo isso, né? Sim. E a minha família já tinha isso desde sempre. Por exemplo, as minhas tias,
A minha avó teve 5 tias. 5 filhas e 2 filhos. E das 5, 3 delas foram violentadas, traídas. A então, história já vinha da Isso, família, assim. da família. E aí eu, bem novinha, também fui pra esse lado. E aí depois disso eu falei, não quero isso pra minha vida, né? Não quero viver isso que elas viveram. Não quero repetir. E que eu tava vivendo também, né? Então, eu fui pro mundão. Comecei a ir pra festas, bebidas, pessoas. E isso foi dos meus 18. Antes disso, eu já ia, né? Mas, tipo, como solteira, vamos dizer assim, eu fui. E aí, fui pra isso, assim. Eu realmente tava no mundão. E isso durou até nos meus 22 anos, assim, que foi quando eu comecei a conhecer a Jesus. A história é, tipo assim, eu me sinto que eu fui cercada por Jesus mesmo, porque ele botou pessoas específicas, lugares específicos, para que eu pudesse enxergar ele, né? Meu Deus. Então, foi coisas assim, ó, muito simples. Eu morava numa cidade e ia trabalhar em outra. A minha carona começou a me convidar para ir para a igreja. Daí eu tinha uma amiga desde os 13 anos. A irmã dela, mais velha, começou a me convidar para ir para a igreja. E eu comecei a fazer engenharia em 2017, eu acho. E a Nai também, no mesmo semestre. Então, eu conheci ela lá e tal. E aí, com o passar do tempo, a gente ficou amigas, assim. E aí, eu comecei a ver que ela era diferente, né? E eu sendo do meu jeito ainda, tava tipo assim, mas, né? Tu convidava ela pra ir pro bar, fala a verdade. Eu ia chegar nisso. Eu convidava ela pra ir pro bar. Aquele. Oh, Jesus. Eu fiz engenharia na Unesp também. João. E aí, junto com tudo isso, a situação com meu pai, antes disso tudo, ficou bem complicada. Tive que ir pra polícia, denunciar. Acabou tendo bastante audiências. Então, ficou uma situação bem complicada. Cada vez indo mais pro fundo do poço, assim. Sim. E aí, foi tudo meio de encontro. Foi chegar no fundo do poço e encontrar essas pessoas no meio do caminho, assim. E aí, eu fui parar Eu morava em Meleiro na época, e aí... Eu tinha uma assembleia em Araranguá, que tinha um grupo de jovens lá. E aí eu comecei a ir lá, meio tipo um pezinho aqui, um pezinho lá. Fui indo assim. Só que como eu tava muito ferida, muito machucada, tudo que vinha assim me curava. Ia curando assim de uma forma que eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E aí eu fui indo, fui conhecendo. Nesse processo também depois a gente se mudou. No meu primeiro retiro, nessa igreja mesmo, foi como se eu tivesse sentido essa restauração sobre família e sobre casamento, assim. Eu nem entendia, eu não conseguia entender. Mal a primeira vez... a cura que estava acontecendo, né? Ele estava tocando e o que está acontecendo? Sim, isso aconteceu. Eu fui tomada ali no momento pelo Espírito Santo, e daí eu só chorava. Daí a gente saiu do retiro, fomos tomar um sorvete com os amigos da época. E eu falava, o que tá acontecendo? O que é isso que eu tô sentindo? Que eu tô com vontade de chorar, mas eu não tô triste. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Olha só, meu Deus, o toque dele. Uma coisa, assim, fora do comum. Até que eu fui indo e entendendo mais, né? E aí, no meio desse processo também, a minha mãe separou do meu pai. Aí teve todo um acordo e a gente veio pra Forquilinha. E aí, mais perto disso, era a aba, né? De localização. Eu só conhecia a Nai. Então... Eu lembro que nesse processo eu levei 1 ano para começar a vir mesmo, assim, porque minha mãe teve algumas complicações de saúde, bem na época do Covid, e aí ela teve que fazer cirurgias, e aí eu vinha 1 mês, daí ficava 2 meses fora para cuidar dela, umas 2 vezes. Isso foi em junho que a gente se mudou, ela teve que fazer em dezembro, daí eu vim em novembro, saí em dezembro, e aí no começo do ano, de novo, ela teve que fazer outra cirurgia, em abril. E aí, em julho, eu comecei a vir. E aí, num belo dia, sábado à noite... Diga aleluia, João. Aleluia. Chegamos onde queria. Num sábado à noite, eu acho que foi um dos primeiros que eu voltei mesmo a vir, assim. A gente saiu com a galera pra ver um filme no cinema, 10 de julho. Como ela guarda as datas, né? Ela vai ali em novembro, dezembro, abril. 10 de julho de 2021, 22. 2021. 21.
21, acho que foi. 21, eu acho. Olha só. Foi 21. Foi 21. E aí, julho de 2021, a gente foi no cinema, depois a gente foi pra Praça do Congresso, comer um sorvete, um lanche. E aí, a gente tava com a galera, era a galera da NAI, e o engraçado é que o Luiz tava trocando de mesa nesse tempo que eu tava vindo pra aba, né, amor? Olha só. Foi um período bem difícil pra mim, porque a igreja, por ser muito grande, às vezes tem uma rotatividade muito grande de pessoas, né? Sim. Realmente. E às vezes, naquela época em específico, o pessoal que eu andava meio que acabou se afastando, né? Alguns saíram da igreja, outros foram para outras igrejas, enfim. E aí eu me vi num momento que eu tava sozinho. E daí eu digo assim, droga. Sacanagem. Eu vou ter que fazer amigos de novo. E foi bem difícil, assim, porque eu sempre me dei muito bem com as pessoas, né? Eu sempre fui de fazer amizade muito fácil. Só que, naquele momento, eu digo, vou ter que ser intencional nisso. Né? Então, foi uma coisa que eu tive que procurar, né, novos amigos, me aproximar de pessoas, porque, cara, é uma coisa que é sempre falado aqui, que a comunhão cura, né? E depois que eu experimentei isso, né, eu tenho isso, pra mim, muito guardado, porque... cara, se eu às vezes não tiver comunhão, se eu começar a errar em alguma coisa, às vezes eu posso me afastar por aquilo ali. E se eu tô em comunhão com alguém, às vezes vem alguém te corrige, né? Fala assim, cara, não vai por esse caminho, aí é perigoso. Ou não faz tal coisa, não tá legal. Então, eu sempre tive isso pra mim. Então, eu digo assim, não, eu vou procurar fazer novos amigos. Por mais que seja difícil, por mais que não é uma coisa que, nesse momento, tá sendo fácil, porque os meus amigos estavam saindo, eu vou procurar fazer, né? E daí foi onde a gente acabou se E os conhecendo. novos amigos eram os amigos que eram da NAI, que eu só conhecia a NAI, né? Inclusive, falando dela um pouco, porque ela é maravilhosa. Que rasgação de seda, hein? Ela é uma preciosa. Falando da referência, né? Porque como eu tava nesse trajeto de conversão, eu não entendia como eram as coisas. Então, eu via... Ela nunca pregou pra mim, mas a vida dela pregou, assim. Como eu vi toda a trajetória dela solteira, ela namorando, ela é noiva, ela casada, e eu fui compartilhando. No fim, a gente trabalhou juntas também. Então, a gente estudava e trabalhava juntas, era muito tempo, assim. Foi como se Deus fizesse um retiro, sabe? Uau! Pra eu poder aprender assim, tudo olha, que eu precisava. Vou te dar de presente aqui, ó, pra você caminhar muito juntinho pra aprender. Exatamente. Eu lembro até que uma vez eu não entendia por que comia carne e não comia Sexta-feira Santa, né? Que tem essa diferença ali da católica. Eu não entendi por que tinha isso. Aí eu perguntei pra ela e ela não ficou meio assim de responder. Daí ela foi perguntar pro Thelmo, o Thelmo mandou um áudio pra ela e ela mandou um áudio pra mim. Eu falei, pastor da igreja, meu cara. Que isso? Eita, agora eu entendi. E aí, ela me ensinou bastante coisa, assim, por isso que eu digo que ela é uma referência. Ela me ensinou a ser o que eu tenho hoje, e ela como mãe hoje também é uma referência pra mim no futuro, né? E eles dois também, o Andrei também, O Andrei foi a primeira referência de homem em casamento que eu vi, assim, que eu tive. Então, nossa, eles significaram muito na nossa história, eles aconselham muito a gente. Então, além de ser amigos, né, irmãos. Ai, E aí... Eles são muito preciosos. São preciosos. Andrei, meu orgulho! E aí, nesse dia de cinema, quem tava era ele, né? A gente... Foi uma... Pode ser. Foi uma situação que aconteceu, né? A gente tinha ido no cinema, foi meu primeiro rolê com essa galera, então... Meu Deus, foi o primeiro Não, rolê. eu tava tão resistente Deus tá falando, gente, mudem de mesas. Andem em comunhão. Eu tava tão resistente que eu digo assim... cara, eu conheço só o Andrei, assim, que é mais conhecido e tal. Tá, eu vou. Decidi de última hora, fui, né? Cheguei meio em cima do laço. E daí, tinha outra pessoa que estava meio atrasada, né? A dona Suiane e a dona Nayane. Estavam vendo roupas. Shopping, né? Claro, gente. Uai. Estavam vai perder vendo a oportunidade. roupas no shopping. E aí o Andrei tava incomodado, né? Mas o filme já vai começar? Era Viúva Negra o filme. E aí o filme já ia começar e todo mundo entrando e só... Daí ficou ele sozinho. Eu disse, não, mano, eu vou esperar contigo. Até então eu não sabia que a Suiane estava junto. Né? E daí, quando a Nay chegou acompanhada, né, eu olhei,
Eu digo assim, diga aleluia. Deixa eu olhar pra mão dela. Foi muito rápido, né? Não, foi bem rápido, assim. Por incrível que pareça, né? O coração não bateu mais forte. Sim. Foi normal, Não né? foi nada Até porque cinematográfico. não era algo que eu tava procurando, né? Era uma coisa que eu tive pra mim. Eu disse, eu acho que não é o tempo. Eu tava vivendo um tempo onde eu precisava ficar sozinho. Então, eu digo assim, não, deixa assim, tá tudo certo. E, então, não era uma coisa que eu tava procurando. Então, cara, foi normal ver uma pessoa como qualquer outra e tudo certo. Daí, eu lembro que eu só queria entrar pra ver o filme. Daí, a gente entrou bem rápido e tal. Né? Naquele dia, a gente nem conversou nada naquele momento, né? Não trocamos nenhuma palavra. E fomos pro filme, né? Aí, depois... Depois a gente foi todo mundo pra Praça do Congresso, né? E aí a gente tava ali comendo um McDonald's, tomando sorvetinho. E aí, todo mundo conhece, já ouviram aqui a risada do Luiz, né? Então não tem como não reparar no cara, que era uma risada muito gostosa de ouvir, né? Ai, meu Deus. Muito O amor engraçado. muda até os ouvidos. E aí, eu notei o Luiz a primeira vez quando aconteceu uma coisa ali, né? Que era tarde da noite, então duas meninas saíram, assim, pra conversar mais afastado. E aí, do nada, o Luiz, onde é que vocês vão? Tá tarde? Volta aqui que é perigoso. Demitido. Ele foi cuidadoso. Cuidadoso. Né? Então eu falei, cuidadoso. Check. Daí, no outro dia, domingo, 11 de julho, de noite eu comi um X-Doritos, postei no Instagram e ele respondeu o meu stories. X-Doritos, da onde isso? Gente, eu juro que foi sem intenção, tá? Foi Jesuicidência. Foi. E realmente foi uma coisa, tipo... Eu nunca tinha visto Doritos em cima de um X, né? Cara, Criciúma eu sei que tem bastante milho em cima do X. Tem umas coisas assim, ó. Mas daí, de bem repente, um Doritos, assim, em cima, tipo assim, X-Doritos. Daí ela, não sei o que, é bom e tal. Cara, e daí, a partir daquele dia, a gente começou a conversar e a gente não parou nunca mais. Foi uma coisa que foi bem legal, né? O processo que a gente viveu. A gente acho que vai falar um pouquinho sobre isso. Mas foi uma coisa que a gente começou a conversar e realmente, cara, não vou dizer que talvez no primeiro mês, mas nas primeiras semanas realmente foi uma coisa sem intenção e de conhecer mesmo a pessoa e Foi amizade. A gente tinha conversa, né? Eu lembro que a gente conversava, teve um dia que a gente tinha um costume de conversar vários assuntos na mesma conversa. Então, às vezes tinha 100 mensagens, 150 mensagens ali que tipo, a gente ia respondendo e daí, cara, começou a me chamar algumas coisas, a chamar atenção algumas coisas que ela falava e eu digo assim, uma menina interessante, né? Uma mulher interessante. E daí eu comecei a me apaixonar, né? Meu Deus. Que lindo. E foi uma coisa, cara... Foi uma virada, assim. Foi. E eu lembro que, como eu tava vindo desse tempo, né? Que eu não queria ter alguém, que eu não queria estar num relacionamento, foi bem difícil porque eu digo assim, Deus, será que realmente, né... É o tempo? Será que realmente é a pessoa? Será que realmente é uma coisa que eu devo estar fazendo? São as dúvidas que surgem, né? Será que meu coração tá enganado? Sim, boa. Exatamente. E daí foi onde eu comecei a orar, né? Eu orava, eu digo, Deus, se for da tua vontade, que dê certo, né? Que a gente Que ela poste um X com Doritos. Que a gente continue conversando e que realmente flua, né? O assunto, que a gente não precise ficar forçando, que a gente não precise ficar, né, tentando parecer alguma coisa. Não, eu quero que seja natural. E se não for da tua vontade, já afasta, né? Porque eu sou daqueles. Eu prefiro já que sofrer já gostando da pessoa e não dar certo do que às vezes se estender e acabar se machucando por conta daquilo ali. Então, né, foi muito engraçado, porque quanto mais, tipo, eu orava, né, diga assim, Deus, seja feita a tua vontade. Mas a Sui orava também pra não dar certo. Nossa! Porque daí ela vai falar melhor, porque ela ela orando ao contrário. Sabe, aquilo que eu falei antes de guardar o coração, né? Eu aprendi isso. A gente, como menina, às vezes acaba chegando alguém, alguma conversa, e a gente ora, né? Deus, guarda o meu coração. Se não for o meu marido, afasta. Porque eu já tinha errado muito lá atrás, né? Então, eu não queria estar nessa nova vida e acontecer alguma coisa errada nesse sentido. Então, eu orava isso e realmente sempre dava alguma coisa errada. Só que com o Luiz eu orava, Deus, guarda meu coração, guarda meu coração. E ele ia chegando mais perto. Eu falei, chegou uma hora que eu tava desesperada, assim, Senhora, Deus, pra guardar. por favor, guarda! Tira esse rapaz daqui, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, Deus. Por amor a Pelo ti. teu amor. E aí acontecia totalmente o contrário, assim. E aí eu comecei a entrar em crise, porque um dos meus maiores medos era o casamento, né? Por todos os meus traumas da minha família. Então eu não queria. E, beleza, sonhando e tal, mas chegava A ali mente na hora... padronizava, né? Eu não quero viver a mesma Sim, coisa. muito medo. E aí era um passo pra frente, outro pra trás, né? Quem me deu o chacoalhão, acreditem se quiser, foi a Nai, com aquela calma dela. Chegou uma hora que ela falou, não, ou tu vai, ou tu não vai, né? Porque nesse tempo, né, eu já tava conversando com o Com Andrei o Andrei. Canai, né? Eu digo assim, ó, cara, eu não sei, eu quero, mas ela não quer. E O daí... Andrei te falou? Pelo amor de O Deus! que o Andrei te falou quando foi perguntar? Ah, eu não lembro. Eu não lembro. Muito difícil, esquece. É... Eu acho que foi alguma coisa assim. Foi. E daí... Não, mas ele foi sincero, né? Tipo assim, olha, Sim, né? ele já conhecia a história, Aham. né? E realmente tava bem difícil, assim, né? E daí, nesse tempo, cara, foi uma coisa muito de Deus, porque eu tenho um amigo, né, o Andrei, não é esse Andrei da Nai, é Aham. outro Andrei, e na época ele disse, mano, o pessoal da igreja começou a fazer um negócio chamado sopa. Eu disse, tá, o que é isso? Dá de comer e tal? Uma sopa? Piada palha, não foi Fica isso que eu a falei. dica. Tá? Mas sopa é um acróstico, né? Tipo, o que acontece? É um devocional, e daí cada letra do sopa ali significa uma coisa, né? O S significa selecionar um versículo, o O é uma observação sobre aquele versículo, Gente, o que P legal. é um pedido Não ou sabia oração disso. em cima do versículo, e o A é uma atitude que tu pode fazer para aquela tua oração. Trabalhar aquilo. Isso, trabalhar na aquilo. ação. Que E legal daí isso aí. foi muito massa. E daí, tipo, a gente já tava fazendo, a gente tinha feito, acho que, um livro. E daí, de repente, eu disse, cara, eu vou chamar essa menina pra fazer um devocional. Uma sopa. Fazer um sopa. Fazer uma sopa. E daí, eu propus pra Sui, né? E eu achei que ela não ia aceitar e tal. E ela aceitou. E a gente começou a fazer aquele devocional. Então, todo dia a gente criou um grupo. Todo dia a gente mandava áudios naquele grupo falando sobre o versículo que a gente estava lendo. E a gente começou a ler, cara. E hoje a gente leu quase todo o Novo Testamento. Uau! Né? Só fazendo sopa. Fazendo sopa. Então, todo dia era um capítulo que a gente lia. E esse capítulo a gente selecionava um versículo. Então, a gente já conseguiu ler quase todos os livros, né? Acho que falta só os evangelhos ali que a gente acabou não terminando ainda. Uhum. Mas a gente ficou muito tempo, né? Vários meses fazendo esse devocional. Gente, que bacana. E foi Legal onde a isso. gente se conheceu muito, né? Foi onde a gente às vezes não abria algumas questões muito específicas ainda, por não ter uma intimidade tão grande, mas a gente começou a abrir algumas coisas meio que através das orações que a gente fazia, né? Do versículo que a gente selecionava. Então, isso falava muito sobre o que a gente estava vivendo, né? E, às vezes, para um bom entendedor, meia palavra basta. basta. Né? Então, É. a gente ia pegando algumas coisas nesse meio do caminho, e a Sui foi me conhecendo, e eu fui conhecendo ela, através desse Meu devocional Deus, que a gente fazia. da melhor ótica, né? Sim. Através da palavra. Pra mim, como nova convertida, foi muito legal, né? Porque eu entendi que ele era da igreja, ele realmente entende a palavra, conhece. Uhum. Então, eu falei, uau, que legal, né? Ele pode me ensinar coisas que eu não sei. Aham. E eu achei isso muito massa, assim, né? E também, desde o início da nossa conversa, a gente sempre foi muito claro, né? Tipo, eu falei as minhas piores coisas, ele falou as piores coisas, e a gente não. A gente tomou a decisão de gostar, de começar algo sabendo disso, né? Muita clareza, muita transparência, que eu sempre admirei isso nele, né? E aí, a gente começou a madurar a história, né? Foi legal também, depois daquele final de semana do cinema, no outro, em seguida, teve Conexão. E aí, Verdade. o Conexão foi uma conexão. Porque foi uma semana, a gente ficou conversando de domingo a sábado. Sábado era o Conexão. Uhum. E aí, como eu não tava vindo, não tinha uma equipe, não tinha uma cor. E aí, eu ia saber a cor quando chegasse aqui no sábado à tarde, pegasse a pulseirinha. E antes de vir, eu tive uma sensação. Olhei para meu casaco rosa e levei o rosa no carro. Meu Deus. Não sabia. Não tinha ideia, assim. E aí eu cheguei, eles me deram a pulseirinha rosa na hora, assim. E... Voltei pro carro, eu botei o casaco rosa e daí fui em direção ali na frente, né, onde tava a galera. A primeira pessoa que eu vejo é um cara com cabelo rosa.
pintado Eu o lembro disso aí. líder. Meu Deus. O líder da equipe rosa. E eu já não sabia, Esse eu não conexão fazia foi ideia. épico. Nossa, foi demais, Foi gente. E aí foi onde a gente começou a ter contato próximo, tipo, no mesmo grupo, assim, né? Conversando. Teve o ouro branco que eu ganhei, que é meu chocolate preferido. A gente fez uma aposta, mas eu já tava investindo, né? Ah, sim, Já tá já, investindo muito já era rápido. intencional. A gente fez uma aposta, isso foi depois, né? A gente fez uma aposta de quantos bombons tem num saco de 1 quilo. E Vocês daí, sabem? vocês Eu não sabem? faço Ana? Agora, a mínima eu ideia. que entrevisto vocês sabem quanto? Vamos lá. Vamos. Quantos vocês acham que tem? 100? Não, 50? É uns 50 que tem que vir. Eu apostei 50 também e eu perdi. Eu Vem. tive que pagar um saco de ouro branco. 51. Tem 48. Porque O resto é o peso da embalagem. embalagem é pra fechar 1 quilo, gente. Engenheiro. Não, eu fiquei assim, ó, Engenharia, gente. eu fiquei de cara também, cara. Cálculo. Eu não sabia. Eu fui envergonhado. Eu fiquei bem doce, porque eu comi todo o quilo de ouro Eu branco. tive que dar um saco de ouro branco pra ela. Caraca. Mas era investimento, né? Eu Também também- medo. eu Tava também semeando. Você É perdeu óbvio. por acaso, né? Tipo, não, imagina, É, 50. o pior que eu queria ganhar, tá, Carol? Eu sou bem competitivo. O que era um saco de ouro branco pra uma vida inteira? Oh, Diga até aleluia. parece. Aleluia. Então, foi isso, assim. Mais o que a gente foi se conhecendo. E também... E daí, nesse processo todo, né, era muito aquilo, né? Cada vez mais a gente se aproximava e a Suiane, às vezes, muito medo, né? Então, acabava deixando um pouco, né, de lado, não querendo relacionamento, enfim. Aí, até que chegou um momento que, cara... Não deu mais. Não deu mais, né? A Nai deu esse aperto nela e daí ela se posicionou. E daí ela veio, né, falar comigo. E daí ela, cara, fez uma lista, assim, de... acho que era... Quantas coisas? Era 10. 16, né? Tinha um número específico. Acho que era 16 coisas que, tipo, ela gostava em mim, 16 coisas que ela admirava em mim. E daí ela listou e me entregou aquilo ali. E daí eu fiquei, tipo, cara, primeira vez que uma pessoa se declarou pra mim, eu não sabia o que fazer. Eu tô nessa parte, o que faz agora? Eu nunca cheguei nessa parte. E agora? Tá tipo aquelas piadinhas, né? Você quer fazer o cartão? Quero. Nunca cheguei. E agora? As pessoas se falam, não, e agora? Cara, foi... Sui! Fantástico! Que legal. O mais legal foi que eu li essa lista no nosso casamento. Né? Os votos tinham essa lista. Eu tenho guardado ainda, né? Meu, Sim. você acabou de chorar, não foi não, Chorei Luizão? Porque bastante. tu é bem emotivo, né? Igual uma criança. Imagina. Na hora que eu vi ela entrando, né? Primeiramente que ela botou um Fusca Azul, gente. Bah. A gente tem aquela brincadeira do Fusca Azul. Então, quando a gente vê um Fusca Azul, a gente Vocês... sempre dá um soco. Sempre dá uma porrada. Bem saudável. Sempre é um tapinha, né? Não, é um soco No mesmo. começo era só um tapinha. Aí depois a intimidade foi fazendo ela me dar socos mais fortes. Legal. Mas foi Que uma... é isso? Fusca Azul. Pior que essa semana aconteceu isso, tá? Cara, a gente veio de umas... Acho que uns 10 Fuscas que eu tinha visto primeiro. O Luizão Ele Não, eu tinha visto. tu Não, tinha eu visto. tinha visto. E daí tá, beleza, eu tava tranquilo. Cara, do nada, ela tava com uma raiva reprimida dentro dela. E daí, assim, ó, passou um Fusca, ela me deu uma porrada muito forte. Boa. Eu digo assim, ó, meu Deus, amor. Eu achei que eu tinha falado alguma coisa errada. Esse E daí ela valeu pensou- pelos 10. Não, Fusca Azul, Deus, meu Deus. Gente, que legal! Mas- Então tem uma história do Fusca Azul. Tem. E daí no casamento ela entrou, né, com o Fusca Azul. E você não sabia? Não sabia. Você chegou e deu um soco nela. Saiu lá no altar. Ela chegando com um pouquinho assim. Ela chegou no altar e deu um soquinho, assim. ó. Ah, meu Deus. Gente, que lindo. Que legal, Mas gente. foi um momento muito especial, assim. E... Aí ela se declarou. E se declarou. E daí, a partir daquele momento, eu pensei, vamos começar a namorar. Daí ela pensei, calma. Por que calma? Por que calma? E daí a gente começou a conversar e tal. E daí ela pensou, amor não, né, Luiz? Eu preciso de um tempo ainda pra amadurecer essa ideia, mas eu quero que tu saiba que eu quero, né, um relacionamento. enxergo isso em eu você. enxergo isso em você. Aham. E é isso que a gente quer e é isso que a gente, né, pra onde a gente vai caminhar. E daí eu entendi aquilo ali, né, e passou mais um tempo e a gente foi construindo, né, o nosso relacionamento. E daí a gente começou a namorar, daí a gente, no começo, eu perguntei, né, eu digo assim, amor,
vai querer fazer corte? Sim, pergunta importante. Daí ela veio assim, eu acho legal. Daí eu também acho Eu legal. acho muito legal. Eu também acho legal. E a gente fez corte. Vocês fizeram corte? Que legal. lindo. Nosso primeiro beijo foi no altar. Que legal. Foi uma experiência muito massa mesmo, né? Acho Que legal. Deus trabalhou bastante na gente através disso. E daí a gente namorou, depois noivou, né? O pedido de noivado tá no canal da Aba. Gente, foi lindo. Foi na imersão. Foi na imersão. E daí a gente noivou, né? A gente casou e hoje a gente tá aqui, né? Pra... Só um ponto que eu lembrei. Eu jurei o dia que a Su chamou o Luizão no Conexão. Foi. Eu falei assim, pronto. É hoje que vai ter um pedido. Ele assustou a cara dele. Falou, não. Misericórdia? Não. Se ela pedisse em casamento, eu não ia aceitar, gente. Não é querer ser machista, mas eu acredito que isso é um posicionamento de um homem, né? E eu não poderia aceitar. Ainda bem que ela não fez isso. Não, ela veio e falou assim, não, né? Pedir de casamento, não. Mas eu lembro que acho que fazia um ano, né? Daquele dia. Foi. Agora que eu entendi. Porque fazia um ano do Conexão. Então a gente, né, casou e hoje, pra glória de Deus, a gente tá aqui. Meu Deus. Ai, que legal. Um relacionamento com muita cura, Sim, né? cura, Então carrega uma bagagem de muita cura, né? Tanto individualmente e como casal também. Sim. Verdade. E hoje, com um novo desafio nas mãos, como casal, que é o que? A liderança, né? Essa liderança, vocês estão começando agora um novo em home, né? Como é que tá a expectativa de vocês nesse sentido? Não no sentido da liderança, mas do que Deus tem dado na mão de vocês. O que Deus tem ministrado mesmo ao coração de vocês. Então, a gente tá se sentindo meio quebrado, assim, meio trabalhado por Deus, porque tem uma história, vou contar bem rapidamente. A gente já tá há um tempo caminhando com o pessoal da liderança. Sim. O Fabiano chamou a gente ano passado pra gente caminhar mais perto. E daí a gente começou a acompanhar o Marcos e a Lari, né? O primeiro foi o André e a Nai, depois o Marcos e a Lari. E a gente já tava meio que nos bastidores, assim, ajudando eles. Como anfitrião. Isso, como anfitrião. E foi uma coisa que foi muito natural. Mas foi um processo que eu vivi, né? Acho que mais eu do que a Sui, que era uma coisa que eu queria bastante, né? Eu queria bastante, porque eu sempre tive muito envolvido com a igreja, né? Muito envolvido, sempre fazendo alguma coisa, sempre... E daí eu queria bastante aquilo ali, só que eu queria, talvez por um motivo errado, né? E foi onde Deus começou a expor essas coisas em mim que eu nem sabia que tinha. E daí foi onde, tipo, aquilo ali começou a realmente vir à tona. Uau. E eu... Deus, realmente, por que eu quero tanto, às vezes, ter um in-home? Por que às vezes eu quero tanto, né, algo? Será que, tipo, é porque realmente é a tua vontade ou é porque eu quero, né, talvez aparecer, talvez querer ter meu nome? E daí foi onde eu me peguei nesse lugar, né? Foi um lugar bem difícil, né? Bem difícil de estar mesmo, porque revelou muita coisa que tinha dentro do meu coração, né? E daí Deus foi trabalhando aquilo ali, né? E daí, quando o Fabiano agora chamou a gente, né, pra estar na frente do in-home, eu não queria. Não tinha mais o teu coração, Eu não queria. Foi uma coisa que eu digo assim, cara, né, eu não acho que eu tenho alguma coisa para oferecer, eu não acho que eu... E aquilo ali, tipo, ficou, né, a gente ficou um tempo conversando e até que a gente realmente optou, né, aceitou aquele convite e a gente falou, não, a gente acredita que tá na direção de Deus. Né, e depois de ter sido muito trabalhado nisso, né, hoje a gente pode estar na frente. A gente começou agora, recente, tem 2 semanas. Uma semana a gente fez, daí na outra a gente acabou não podendo fazer porque teve um compromisso, enfim. Então a gente está indo para o segundo encontro na 3ª semana. Então tá sendo tudo novo, né? Muito difícil, às vezes um friozinho na barriga. Um lugar de lapidação. Isso, mas é muito gratificante, assim. Muito gratificante. Agora a Sui pode dar... Eu só lembro da dor de barriga. Né? Eu lembro que quando essa história que o Fabiano chamou a gente pra caminhar mais perto, mas a gente nem era casado, né, amor? A gente só ia pra aprender mesmo, né? A auxiliar os outros, enfim. E aí, nisso eu não acreditava. Quando o Luiz me falou isso, eu falei, não, imagina, não quero, não posso. O primeiro lugar que eu servi na igreja foi na zeladoria e eu amava ficar lá escondidinha e servir, né? Então, eu tinha assim, meu Deus, eu não quero isso pra mim.
E eu achava que o chamado disso era do Luiz, porque eu já via ele como pastor, que entendia a palavra, que cuidava das pessoas. Então eu achava que era Amarrado. Amarrado nada. Desamarra isso aí. E aí depois, agora, eu tive um processo muito lindo, inclusive. A Carol foi Ô, Jesus. uma ajudadora, uma auxiliadora. Aleluia. Porque, não sei se eu posso falar aqui do Retiro 2023, posso? Pode? Teve uma sala de cura. É verdade. Verdade. E essa questão da identidade, sobre paternidade, sobre tudo, influencia muito no chamado que a gente tem hoje, carrega, né? Então, no Retiro de 2023, a Carol fez uma sala de cura sobre identidade. Ela escreveu uma cartinha, a Ana também ajudou. E pra mim, aquilo ali, nossa, começou um processo muito forte. Assim, meu Deus, que lindo. E no Retiro de 2024, a Ana, a mãe da Carol, terminou o processo, vamos dizer assim, né? Que lindo! Fortes, dizendo que ali acabava o processo, que eu estava restaurada da identidade. Então, e realmente, outras pessoas falaram nesse retiro também que eu estava sendo uma nova pessoa. Então, o olhar que eu tinha antes caiu por terra, assim. Meu Deus! O Senhor sinalizando o tempo certo. Exatamente. Agora sim eu derramo autoridade e vocês vão conseguir fluir nisso. Isso é muito visível, isso é muito visível. É muito. Muita mudança, né? E aí eu fico feliz porque agora eu posso ter uma caminhada mais leve com meu marido também, né? Entendendo o nosso chamado agora, né? E agora eu tenho um anseio, assim, é uma coisa que dá o friozinho na barriga, mas é um privilégio, né? Com certeza. A gente não escolheu estar aqui, a gente não quis isso e realmente... E é esse coração que ele quer, porque ele não capacita os Ele não escolhe os capacitados. Senhor, meu Deus. Começou, mas é isso. Ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita aquele que eles escolhem, né? E é muito nítido isso, né? Exatamente. Quando a gente quer fazer com as nossas próprias forças no tempo errado, gente, é furada. Sim. Não dá certo. Não dá certo. E aí é nítido que é uma coisa que não é a gente, não é sobre a gente, né? A gente tá aqui pra ser usado por ele. Quem faz as coisas, quem fala é tudo ele. Então isso dá uma tranquilidade no nosso coração, né? Não fica aquela pressão de eu tenho que ser boa, eu tenho que ser capaz, eu tenho que... Não, eu tenho que estar aqui dizendo sim, Senhor. Eu tenho que estar disposta. Faz o que o Senhor quiser, né? E é isso que a gente tem feito, né? E foi muito bom esse tempo que a gente passou, né? Não estando à frente de um grupo. Sim. Porque a gente pôde aprender isso. Meu, imagina. Foram forjados ali. Realmente, foi forjado, né? Acho que segunda Pedro, né? Acho que 1 Pedro 2... ali, ó, já tá ali. Acho que é 1 Pedro 2 e 3. Eu posso estar falando errado o versículo ali, mas vai falar sobre como Deus, ele refina o ouro ali, né? E, tipo, é um processo. E aquilo ali foi uma coisa que falou muito comigo a respeito disso, né? Que, cara, o tempo da forja, onde tu tá sendo aquecido, martelado, né? Que tu tá sendo purificado, é difícil. Mas depois que tu passa por aquilo ali, né, o ouro ele fica, cara, bonito, brilhante. E eu entendo o processo dessa forma, né? Não que, apesar de eu ser bonito, brilhante... Ai, meu Deus do céu! Apesar de eu ser maravilhoso. Meu Deus do céu! Mas é isso, né? Sobre o processo. Então foi muito bom esse período que a gente passou, porque realmente forjou muito a gente, né? Maturidade, né? Maturidade, a gente aprendeu muita coisa. E hoje a gente entende, né, tipo, o peso da responsabilidade que tem sobre isso. Sim. Né? Porque, cara, não é mais eu e a Sui, né? Agora eu e a Sui e as pessoas que vão no Home, né? De certa forma, a gente acaba não sendo totalmente responsável sobre elas, mas a gente tem uma responsabilidade sobre a vida. É um pastoreio, isso, né? É um pastoreio. Então, e eu acho que isso que dá mais... A palavra é temor, né? É isso que dá mais temor na gente. Né? Porque são vidas, né? Então a gente precisa ter esse temor para fazer da maneira que Deus quer e que Deus espera da gente, né? Ai, gente. Que Meu precioso, Deus, que né? precioso. Olha, de verdade, assim, aqui vocês nunca percam essa essência que vocês têm. Vocês são incríveis, de verdade. Luizão, pra mim, sempre foi esse cara... Tu comentou, né? Que sempre teve facilidade de fazer amizade, né? Eu nunca vou esquecer quando a primeira vez que eu saí da minha zona de conforto, tomei coragem de... Antigamente tinha aqueles cafés, lembra aqueles cafés que tinham 5 horas da tarde na imersão? E aí eu lembro que eu tomei minha coragem, a primeira dupla que apareceu na minha frente foi quem? O Luizão e o Ed. Ai, que legal. E aí o Luizão tem isso mesmo, de acolher, já tava em ti isso, desde muitos anos atrás. Glória a Deus.
Então, a Sui sempre pra mim foi... a Sui, eu lembro que eu lembro pra pessoa e falei assim, a Sui é um mistério. Essa É porque fleumática. levou tempo pra ela se abrir. Levou né? tempo. Eu assim, ela é um mistério. Mas, gente, hoje a Sui... desabrochou, floresceu. Aham, floresceu. Então, que vocês nunca percebem essa essência, vocês são maravilhosos. Amém. Muito Glória a obrigado, Deus. viu, por compartilhar essa história de vocês aqui com a Verdade, gente. gente. Nos sentindo honrados, né? Honrados De ouvir. de poder ouvir um pouquinho a história do sapo. Não, Meu Deus, Senhor. Eu vou ter que cortar essa parte. Não, foi muito legal. Muito obrigado mesmo. Obrigada, gente. E indo para esse final, a gente queria deixar esse espaço para vocês compartilhar algo com o pessoal de casa, deixar alguma mensagem, algo que tiver no coração de vocês nesse momento, começando com o Luizão. Acho que... Olha, Pode olhar aqui, Pode você olhar olhar aqui pra quem tá vendo no Tá. YouTube. Isso. oi, Mas- galera do YouTube. Ou E aí, galerinha do Deixa lá. YouTube? no Spotify, No ouvindo a Spotify. gente. Acho que se tem uma coisa, né, que eu falei hoje aqui, que eu julgo ser muito importante, não caminhem sozinho, né? Procurem pessoas para terem comunhão, né? Uma coisa que o João falou aqui antes da gente começar nos bastidores, que essa é uma mesa de comunhão. Uhum. Então isso é muito legal, né? Porque nessas mesas de comunhão tem cura. Sim. E às Verdade. vezes a gente, por caminhar sozinho, a gente acaba não vivendo esse processo. Muito Então, verdade. caminhem com pessoas, né? Pessoas boas que vão ajudar vocês nesse processo. Eu acho que isso é muito importante. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Uau, que lindo. Quer deixar alguma mensagem, Sui? Eu ia falar sobre isso também, né? Que a comunhão nem Jesus andou sozinho, né? Então quem somos nós? Na verdade, E- ele nos ensinou, né? Isso. É verdade. Nos ensina sobre comunhão, né? E sobre guardar o coração, né? Eu digo também em todos os sentidos, mas em relação às meninas, né? Aos meninos solteiros também, para guardar o coração, esperar em Deus e andar em comunhão, em conselho principalmente, né? Muito Sim, importante sim. o aconselhamento com outras pessoas. E eu acho que é isso. Uau. Nossa, É. que maravilhoso. Que episódio. Nossa, recebi muita coisa. Ó, e tô guardando esse conselho comigo, que eu sou solteira ainda. Eu também sou solteira. Eu guardo. Então, você que tá em casa, não esqueça de deixar o seu. Curtido! Isso. Compartilhe, ativa o sininho, todas essas coisas tem que fazer aí. E não esqueça de seguir o Instagram do Imersão Verdade. e da Papai Rádio Digital. Senão, não vai conseguir saber o que a Não gente tá vai. fazendo aqui. Todos os nossos episódios, quando é que sai. Você sabe qual é o dia? Quinta-feira, às 11 horas da noite. Você não pode perder. Isso aí. E fica lá gravado. Não se esqueça. É isso? É isso. Muito obrigado Obrigada, e até a gente. próxima. Tchau.